do Senhor Jesus. E hoje aqui na Fonte da Palavra que é Viva, nós vamos falar sobre enganos que perpetuam como verdades. Há tantas coisas que nós ouvimos por aí, até mesmo que nós acreditamos, e se a gente não lê a Bíblia com atenção, mesmo conhecendo um pouco da Bíblia, a gente vai perpetuando, a gente vai levando essas crenças, essas falsas ideias, como se fossem verdades. É por isso que precisamos nos aprofundar, precisamos buscar conhecer, buscar entender, para que a gente não seja levado por esses enganos, para que, crendo na verdade da palavra, a gente também não creia nas mentiras das ideologias, das ideias que são firmadas como se fossem verdades, como se tivessem vindo da Bíblia, da palavra do Senhor. E sobre isso, teria várias coisas na Bíblia que eu vejo no dia a dia, que de um modo geral acreditamos como se fossem verdades e não são. Mas eu escolhi falar sobre uma delas, e é sobre chifre. Parece bobo, parece pequeno, mas quando falamos sobre chifre, a primeira coisa que vem à nossa mente é como se fosse algo ruim, é como se fosse algo demoníaco, né? A gente pensa logo na besta do Apocalipse, que tem um chifre. Mas eu quero te dizer que chifre na Bíblia se refere a poder. Quando nós vemos falar sobre o chifre da besta, lá no Apocalipse, nada mais é do que o poder que Deus dará a Satanás no último tempo, antes que Jesus venha e destrua-o para sempre, né? Vamos dizer assim, porque vai tirar dele o poder, vai vencê-lo definitivamente, para que ele não possa mais continuar perpetuando o mal. Então, nós temos que entender que chifre, segundo a Bíblia, não é algo ruim. É sobre poder. Eu vou te mostrar na palavra outras funções para o chifre. 1 Samuel 16:1 vai dizer assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. O chifre, antigamente, era usado como vaso, e muitas vezes até hoje. Então, o chifre estava carregando algo poderoso, que era o azeite da unção. O chifre estava representando autoridade. Quando Davi fosse ungido, ali o Senhor já o estabeleceria. Vemos que com o passar dos anos, Davi assume o reino. Então a unção deu autoridade, aquela palavra já estava firmada sobre Davi, ainda que ele de imediato não fosse tomar a posse do trono. Mas é naquele momento que o reinado espiritualmente já não estava mais nas mãos de Saul. Prova disso é que quando vem o gigante Golias, não é Saul que o vence, não é o poderoso exército de Israel que o vence, mas é o menino Davi, o menino que anteriormente tinha sido ungido. Vemos também Êxodo 29:12. Olha o que vai dizer. E tomarás do sangue do novilho e o colocarás sobre os chifres do altar com o teu dedo e derramarás todo o sangue ao lado da base do altar. O chifre do altar eram as 4 pontas, os 4 cantos pontiagudos, eram chamados de chifre. Então, por quê? Porque altar fala de poder. Altar fala de santidade. Quando vemos falar aqui sobre o sangue, está falando de purificação. Então nós temos que ter muito cuidado como cristãos, como crentes na palavra do Senhor, para não ficar acreditando, perpetuando, tendo ideias erradas na nossa mente a respeito das coisas, né? Precisamos entender na palavra do Senhor qual o objetivo
delas. O chifre, muitas vezes nós endemonizamos, né? Quando fala em chifre, a pessoa já pensa logo em demônio, em Satanás, mas não é assim. Pelo contrário, o chifre seria uma qualidade, seria o poder. Se a gente observar nos animais, por exemplo, que tem chifre, não significa que esses animais são ruins, nem são do demônio. Deus criou os animais. Mas qual o objetivo do chifre nesses animais? O chifre serve para defesa. E como é que esses animais se defendem? Atacando. Então está falando sobre poder. Temos trazido aqui palavras e nós fazemos questão de que essas palavras sejam de fácil entendimento, sejam curtas, porque sabemos dos desafios do dia a dia de cada um, das demandas da vida. Mas nosso objetivo com esse canal é para você que quer conhecer verdadeiramente a Deus, que não quer ter com Deus apenas aquela relação distante de que você precisa dele para suas necessidades, você usa a sua fé para alcançar os seus milagres, mas você não o conhece. Você não conhece a palavra, você não tem a base, o entendimento, porque, como eu já preguei aqui, já falei outras vezes em outras mensagens, nós temos que ter as firmes razões. Isso muitas vezes é a causa de orações não ser respondidas, isso muitas vezes é a causa de coisas que acontecem, que nós não entendemos, que nós achamos que Deus não está falando ou interpretamos de forma errada, porque não conhecemos a palavra. Precisamos conhecer a palavra, até porque o maior objetivo da nossa vida é a eternidade, é a salvação. E há diferença em quem conhece e em quem não conhece. Há diferença em quem quis um relacionamento verdadeiro e quem quis apenas se aproveitar das bênçãos, dos benefícios que Deus dá. Porque tudo que você receber aqui nessa vida, eu quero te dizer, é muito pouco comparado ao que você tem para receber lá na eternidade. E se você perder a eternidade com Deus, eu quero te dizer que tudo quanto você tenha recebido aqui, até que do próprio Deus, não vai ter valido de nada, porque de que adianta momentos de felicidade em uma eternidade de sofrimento? Não é verdade? Então aqui eu te peço que você pesquise, busque na palavra. Há muitos outros enganos, há muitas outras inverdades que, lendo a palavra, independente da sua religião, se você ler a Bíblia, você vai encontrar a verdade. Não existe religião perfeita. Nós temos homens, nós vimos na igreja primitiva, que foi ali a igreja mais próxima, ensinada diretamente pelo próprio Cristo. Eles falharam, eles erraram, eles tiveram divergência em alguns momentos de questões práticas, se aquilo fazia, se não fazia, do costume, da lei. Imagine hoje. Mas eu quero te falar que se você buscar na palavra, esses enganos não vão fazer parte da sua vida. Esses enganos, eles não vão te fazer fechar os olhos. Você vai conhecer e vai caminhar em verdade, porque Jesus, ele é a lâmpada para os seus pés. Ele é o seu caminho. Então, muito cuidado para você não achar que está andando com Jesus, mas está indo por atalhos, por caminhos que até parecem o caminho, mas não é o caminho. E esses pequenos enganos podem nos tirar da verdade. Esses pequenos enganos podem nos conduzir a erros. Amém? Que o Eterno te abençoe, que o Eterno abra os seus olhos, a sua mente, o seu coração, para que você encontre a plena verdade que Ele deixou na palavra dEle para te guiar, te proteger, te livrar do mal e te abençoar. Amém? Em nome de Jesus, amém.